Você já se encontrou em uma fase, um momento da sua vida ao qual parecia que só quando você tinha um excesso de prazer você estava feliz e quando você estava em qualquer outro estado parecia uma vida sem sentido, uma vida entristecida? Normalmente ali na adolescência existe uma fase de descoberta ao qual as pessoas acabam excedendo os limites em várias vertentes de sua vida. Ali é muito comum excesso de baladas, bebidas e outras drogas, enfim, promiscuidade. Então esses excessos também ligados à sexualidade são muito presentes nessa fase porque o adolescente ainda não tem uma formação do seu ser de forma plena. Ele ainda não se encontrou, por assim dizer. Então ele ainda tem muitas dúvidas a respeito de muita coisa e acaba tendo excessos de experimentação sem muita análise prévia. Isso acaba tomando muito tempo e pode ser até algo saudável, por assim dizer, se não for um tempo muito grande, né? Se essa adolescência, digamos assim, não durar muitos anos e se, claro, o que foi excedido não tenha grandes impactos para a sua saúde e, enfim, riscos à sua vida. Por que eu digo que pode ser um pouco saudável? É dessa experimentação que muitas vezes você consegue tirar qual que seria o impacto daquilo, qual que seria o seu entendimento sobre aquilo, se aquilo faz sentido para a sua vida ou não. Se de fato, quando seus pais falavam que aquilo seria ruim, você experimentando na prática, você vai ter a certeza disso ou não. Obviamente isso não é um incentivo se você consegue entender que um conselho bem dado pode servir para você, mesmo sendo somente um conselho, sem você ir lá e dar um murro na ponta da faca para ver que de fato sangra, você está conseguindo ser um pouco mais, por assim dizer, inteligente que os demais. Óbvio que esse exemplo que eu dei não serve para tudo na vida. Algumas coisas de fato nós temos que experimentar para entender qual que seria o nosso comportamento frente àquilo. Ter coragem, assim como eu digo em um outro vídeo aqui, sobre um dos desafios que eu tenho, que eu tive recentemente ligado ali a uma fobia minha. Você tem que enfrentar para você conseguir passar, né? Não pode travar com medo. Mas voltando aos excessos de prazer, o hedonismo é algo que traduz bem isso que eu estou querendo dizer nesse vídeo. O hedonismo, numa tradução livre, digamos que é a busca incessante por um prazer excessivo, tornar a sua vida um prazer constante. E quando eu falo de prazer aqui, pessoal, não quero que vocês entendam que então eu tenho que ter uma vida sem prazeres. Não, muito pelo contrário. Você tem que se sentir bem a todo tempo, ou pelo menos a maior parte desse tempo. E se sentir bem não necessariamente é estar muito alegre, estar feliz ou estar extremamente excitado com algo. Se sentir bem é conseguir entender as suas emoções, fazer uma elaboração de cada momento, de cada emoção e trazer isso para si, por meio de uma inteligência emocional. É saber lidar com as fases, com as oportunidades, com os problemas da vida, de uma forma que você consiga evoluir, independente de tudo isso. E por que eu estou comentando sobre o hedonismo? Como eu cito em vários outros vídeos, é interessante que nós tenhamos por prática, que seja um hábito em nossa vida, nós analisarmos o porquê das coisas. E, por exemplo, quando passando dessa fase da adolescência, eu já me conheço um pouco melhor, e mesmo assim eu estou entendendo que eu estou em excesso em algum desses prazeres, é porque existe algo de errado. Existe algum desequilíbrio emocional, psicológico, em algum dos pilares. Enfim, se esse excesso pode prejudicar, por exemplo, a sua saúde, já é claro que o desequilíbrio no pilar físico está acontecendo. Mas qual que é a raiz disso? Por exemplo, um excesso no prazer da alimentação, uma pessoa que está ali com quase que um transtorno alimentar, se alimentando em excesso, ou até se alimentando especificamente de algo, né? Então, por exemplo, a pessoa
começou a comer muita pizza, só se alimenta basicamente de pizza. Com certeza isso não vai lhe trazer uma saúde muito plena, mas mesmo que não seja um alimento tão ruim ou mal nutritivo, pouco nutritivo, o excesso na alimentação, independente se seja um alimento saudável, também existe um problema por trás disso. E nós pararmos para analisar como está a nossa vida e se estamos numa fase de excesso de prazeres, de hedonismo, para conseguir identificar a causa, a raiz disso, é primordial para essa mudança de curso. Por isso que eu sempre comento e incentivo muito a meditação, tirar um tempo para se analisar, de tempo em tempo. Então, eu, por exemplo, costumo fazer algumas retrospectivas de como estão os meus últimos passos, os meus últimos meses ou semanas, para entender, porque às vezes você está naquela bola de neve e nem se dá conta que você está dentro desse círculo hedonista. Dando um exemplo qualquer, hoje é muito comum o excesso com mídias sociais. E a pessoa muitas vezes não se dá conta que passa 3, 4, 5 horas por dia ali no celular ou no computador, muitas vezes com algo bem improdutivo. A sensação de prazer momentânea em você, por exemplo, estar ali correndo um feed e vendo algo engraçado ou algo que seja até interessante, mas perdendo horas em cima disso, se encaixa muito bem no que eu estou dizendo aqui. Existe uma raiz aí, um problema quanto a isso. E os efeitos colaterais disso são grandiosos. A gente às vezes vai notar isso a médio ou até longo prazo, como por exemplo, no caso do celular, você não conseguir dormir muito bem porque você não consegue se desligar totalmente. O seu cérebro, quando tem contato ali com telas e com excesso de informação, ele fica num trabalho, num ritmo de trabalho muito grande. Quando isso acontece, atrapalha o seu sono, atrapalha o seu foco e diversas outras questões, como eu já disse também em um outro vídeo aqui, como por exemplo, miopia, problemas nas vistas, problema até de posicionamento, quando você fica muito no celular, você costuma ficar um pouco mais inclinado. Isso se tratando do celular, mas não é o foco para esse vídeo. O foco aqui é, programe-se para de tempo em tempo você conseguir analisar como estão as suas últimas semanas, os seus últimos meses e o que você precisa ajustar. Para isso, uma coisa bem interessante, além da meditação, seria você fazer algumas anotações de como tem sido os seus últimos dias, as suas últimas semanas, mas anotar de uma forma um pouco mais detalhada e, se possível, conversar com alguém que esteja mais próximo de você. Então, se você mora com um amigo, ou se você mora junto com a família, com os pais, com os irmãos, perguntar a eles como tem sido o seu dia, como que eles observam que tem sido o seu dia, em todos os aspectos, tanto em alimentação, quanto o seu próprio ritmo. Às vezes você está muito acelerado com as questões do dia a dia e isso também existe problemas por trás disso, existe um desequilíbrio. Entendendo aonde está a raiz desse problema, tome ali algumas ações. Eu sempre incentivo no mínimo 3 ações para cada problema. Por que no mínimo 3 ações? Porque dificilmente a gente consegue atingir a causa raiz com somente uma ação. Podem ser pequenas ações. Voltando ao exemplo aí do celular, pode ser, eu vou me regrar, então eu vou ter ali 2 períodos no dia, com um intervalo de tempo cronometrado, por assim dizer, né? Digamos, eu vou ter, se você está aí 4 horas, 5 horas por dia, eu vou olhar 30 minutos no período da manhã, não vou olhar na hora do almoço as mídias sociais, e lá no fim do dia, depois das 18, das 19 horas, eu vou olhar mais 1 hora, por exemplo. E vou me manter assim, para você ver os benefícios que isso acontece. E fazendo essas retrospectivas constantes, você vai ver que a curva de evolução em sua vida será grandiosa. E você vai sair dessa bola de neve que é o hedonismo, o excesso de prazer. Prazer, como eu citei no vídeo, desses que desviam, que mascaram problemas em sua vida. E com certeza vai ficar para você os prazeres que realmente são recompensas, o merecimento dessa vida que viemos aqui para viver, que é ter gratidão desde o momento que você acorda, pelo alimento que você tem, pelo trabalho que você tem, pelos hobbies que você tem, pelas pessoas que você convive e por esse gerenciamento de metas e de evolução enquanto ser humano.
isso vai atingir todos os pilares e vai ajudar muito nessa transformação em sua vida. Tenho certeza disso. Se você gostou desse conteúdo, deixe aqui nos comentários, se inscreva, tem vídeo todas as terças e quintas. Deixe também seu like e compartilhe com outras pessoas, porque a ideia aqui é levar esse conteúdo para o maior número possível de pessoas aqui na plataforma. Uma semana iluminada e seja inabalável.